Gente, começando bem o seu dia de hoje, sábado, encerramento, fechamento da série de mensagens sobre a fé do pardal. E hoje eu vou falar sobre o seguinte tema, subtema: a farinha não acabou. Isso aí é um pecado dentro do estado do Pará, aqui em Santarém do Pará, é um pecado. Se há alguma coisa que não pode faltar na mesa do santareno, talvez do paraense em geral, chama-se farinha. Já viu? A pessoa senta à mesa, ela olha para um lado, olha para o outro. Qual é a pergunta que ela faz, seu Léo? Tem farinha? Se não tiver farinha, parece que a comida não é a mesma. Acho que a comida não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Se eu ler aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. 1 Reis 17, 14 diz o seguinte: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela. Ele escreveu isso aí para o paraense, tá? Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Texto forte, poderoso, que fala sobre a continuidade da provisão de Deus na vida de quem confia nele, de quem faz o que essa pessoa fez. Assim, só para você ter uma ideia, uma introdução aqui, Elias, ele estava bebendo do riacho ou do ribeiro de Querite e comia da boca de corvos. Corvos levavam alimento para Elias. Já existe uma corrente teológica que fala que não é nada disso. Eu vou ficar com o que está aqui na Bíblia, tá? E ele comia da boca de corvos que levavam comida para eles, até um dia que o riacho secou. Deus não havia mudado. Deus já havia mudado? Não. O que mudou? O canal, o meio pelo qual ia chegar a provisão de Deus para Elias. Então hoje tem muita gente chorando diante de riachos que secaram. Emprego, contrato, cliente que foi embora. Cliente vem e vai embora. Sem perceber uma coisa, que a fonte, essa fonte secou, mas a fonte de Deus, que é Deus, continua transbordando, apenas por um outro caminho. Guarde isso no coração. Foi embora um cliente, um contrato, um emprego, o Deus que é a fonte continua sendo o mesmo, e Ele vai abrir riachos mesmo no meio do deserto. Mesmo no deserto. O deserto pode secar aqui, mas Deus vai abrir um riacho num outro lugar ali para você e para mim, em nome de Jesus. Tá bom? Uma ilustração aqui, uma ilustração. O riacho secou, a fonte não. Tinha um agricultor que ele estava irrigando a plantação por um único canal. E quando ele obstruiu, quando esse canal foi obstruído, ele achou que a represa tinha acabado. Aí ele subiu o morro, né? Aquele agricultor subiu o morro desesperado e ele encontrou a represa cheia. Só que ao invés de estar enviando por aquele lugar, a represa estava vertendo água por 3 outros canais que ele nunca havia explorado. Então, o seu emprego e o seu salário são canais. Eles podem mudar e secar, ou podem secar e mudar, mas a represa permanece cheia. Deus continua transbordando. Então, por favor, não confunda o cano com a fonte. Aquele cano pode entupir, pode deixar de passar, mas a fonte nunca vai ser esgotada, vai se esgotar. A fonte da sua vida é o próprio Deus. Você recebe isso? Se recebe, diga amém aí, por favor, em nome de Jesus. 3 ensinos aqui. Estou me lembrando, enquanto isso, da Copa do Mundo, né? No encerramento da Copa do Mundo, vários artistas se apresentaram, vários. Um desses artistas foi o Justin Bieber, é um canadense. Esse rapaz, com 13 anos de idade, explodiu no mundo pop, explodiu. Ele foi seguido, acho que ainda é, né? Por milhões e milhões e milhões de pessoas. Dinheiro a rodo, mas ele conta na sua própria história a saga da sua própria vida, com todo o dinheiro, com tudo que ele tinha de seguidores. Ele diz claramente que ele não conseguia administrar o mais importante, sua vida, o seu coração.
enveredou pelas bebidas, pelas drogas, pela promiscuidade, por todo o caminho obscuro, todo o caminho de trevas. E ele foi para o fundo do poço. E lá no fundo do poço, teve alguém que estendeu as mãos para ele. E na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, ele vai cantar e leva apenas um violão. E ao invés de cantar um dos seus hits, das suas maiores composições seculares, ele resolve falar de família, de Deus e de fé. E canta uma música e fala o tempo todo sobre aleluia, que é uma expressão de louvor a Deus. Finalmente, ele entendeu que toda aquela riqueza, que toda aquela multidão de milhões de seguidores não resolveriam o seu problema mais sério. É o que está aqui dentro. Só Deus consegue resolver. Bom, voltando aqui à divisão de ensino aqui, falando com você sobre esse último dia, nessa última devocional sobre a fé do pardal. Quando Deus muda o canal? Vamos lá. Em Sarepta, Deus tratou 2 corações ao mesmo tempo. 3 lições para o mordomo fiel. Sarepta é um local, onde uma viúva alimentou um profeta, mas na hora de alimentar o profeta, ele perguntou o que ela tinha, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele pede para fazer um pão para ele primeiro, uma coisa totalmente louca, e como ela obedeceu, ele disse: não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija, até que volte a chover de novo. É uma história comprida sobre Elias, que havia dado uma palavra, os céus haviam fechado, não havia chuva, havia fome por toda a terra, tá bom? Voltando aqui, quando Deus muda o canal, primeiro, ouça a voz que te dá uma outra direção, ouça a voz que te redireciona. Então muitos ficam chorando à beira do riacho que secou. Elias não, Elias ouviu e se moveu. Então, quando um canal secar, quando o canal seca, a pergunta não é por quê, mas a pergunta deve ser: Senhor, para onde eu devo ir? O que o Senhor quer que eu faça? Secou isso aqui, eu sei que o Senhor é a minha fonte, para onde o Senhor quer que eu me mova? E Deus vai falar, Deus vai te dizer, sem sombra de dúvida, mas tem que ir para a presença de Deus. Se não for para a presença de Deus, vai ficar reclamando à beira do riacho seco. Segundo ensinamento, solte a última farinha. Eita, meu, a farinha não acabou. Pense você pedir para o Léo que está ali à mesa: Léo, eu sei que você quer o último pouquinho de farinha, Léo, me dá essa farinha aqui primeiro. Ele vai olhar para mim: mas Eduardo, eu vou te dar a farinha, logo a minha farinha. Mas tem que dar a farinha, solte a última farinha. Enquanto a viúva estava confiando na farinha e no azeite, a fé daquela viúva estava presa àquilo que ela estava enxergando, àquilo que ela via. Mas quando ela entrega o resto, tudo o demais, o restante que ela tinha, ela descobriu que a provisão de Deus não cabe numa tigela. Generosidade corajosa é mordomia em ação. Guarde isso. Enquanto tiver uma vasilha seca, Deus vai colocar azeite naquela vasilha e a farinha não vai acabar da sua panela, em nome de Jesus. Enquanto você continuar confiando em Deus, enquanto você abrir espaços para o agir de Deus, enquanto você se abrir para deixar Deus fazer, quanto você entregar, quanto mais você entregar, quanto mais eu entregar, quanto mais eu confiar, quanto mais eu me render, mais milagres eu vou experimentar. Mas para isso, passos e passos de fé precisam ser dados continuamente. Entregas e rendições precisam ser dadas continuamente. E terceiro, para encerrar aqui, ponha o dinheiro não para ser o Senhor, ponha o dinheiro para servir. Quando Deus é o Senhor, o dinheiro deixa de ser patrão e vira servo. Lembra? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você vai se devotar a um e desprezar o outro. Então não tem como servir a Deus e a Mamon. Mamon se esconde por trás das finanças. O dinheiro deixa de ser patrão quando Deus é o Senhor. Ele vira servo.
uma ferramenta que trabalha a favor do reino. Tem muita gente que pode estar me ouvindo, ou muita gente que eu conheço, que tem milhões guardados, gente muitas vezes de igreja, mas que tem medo e que regulam a sua, como é que eu diria, liberalidade pela sua régua. Não, a régua que deve medir a minha liberalidade não é a régua do Eduardo, porque o meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Mas a régua que deve medir é o coração de Deus. E aquilo que ele disser, se for obedecido. Craig Hill, ele tem uma aplicação fantástica, e eu me lembrei dela agora, eu já até preguei sobre isso uma vez. Você, principalmente dona de casa, né? Agora tem homens também que fazem isso, né? Tá lavando o tempo todo a louça naquela pia, e aí vai resto de comida, etc e tal, vai chegar um ponto que entope, e aí volta, a água começa a voltar, né? Já a sujeira não desce, ao invés de descer, ela entope. E aí quando você vai fazer uma verificação, o que foi que aconteceu? Aconteceu que de tanta sujeira depositada no cano, gordura, aquilo foi se pegando nas paredes, no cano, né? Das paredes do cano, foi fechando, até que já não passava mais a água que precisava passar por ali. E aí precisa desentupir aquele cano, né? E usar algum instrumento para desentupir o cano. Eu me lembro muito de ter falado sobre isso em algumas igrejas. Eu e você somos assim. Deus, ele quer que passe através de mim, de você, né? A sua graça, provisão para tocar na vida de outras pessoas. Mas se eu, com a avareza, com a desconfiança, com o medo, com a ansiedade, sabe, com a preocupação, vai faltar, eu não sei se é assim, eu não acho que é de Deus, e por aí fora começa a colocar um monte de sujeira naquele cano, entende o que eu estou falando? Aquele cano vai fechando de tal maneira que aí já não passa mais água por ali. A água é a graça de Deus, é a provisão de Deus para tocar na vida de outras pessoas. Sabe o que acontece? Deus muda de canal, Deus vai usar outra pessoa. É só um paralelo, né? É só um ensinamento, uma espécie de parábola. Deus vai usar outra pessoa, mas a graça de Deus vai passar por algum caminho para tocar na vida de quem Ele quer que seja alvo do seu toque, da sua provisão e do seu milagre. Se eu, com ansiedade, preocupação, medo, desconfiança, avareza, ganância, entupo aquele cano, e aí eu já não sou mais canal, não sou mais meio por onde Deus vai passar para tocar na vida de alguém. Pense nisso. Cuidado para você, eu digo para mim, cuidado para o meu coração e para o seu coração não se tornar um canal travado, impedido por onde passe a graça e a misericórdia de Deus. E o último pensamento de Craig Hill: Deus proverá para mim pela sua graça, simplesmente porque Ele me ama. E assim eu encerro essa devocional, mas peço para você ficar um pouquinho aqui, porque eu volto após o intervalo com a dica cabode da semana nesta última devocional da série A Fé do Pardal. Daqui a pouquinho. Tudo tem um começo, e alguns começos mudam o destino de milhares de pessoas. O lugar onde a visão nasceu, o momento em que tudo mudou, o início de um legado que alcançou cidades, nações e milhares de vidas. Agora é hora de voltar às origens, voltar ao lugar onde tudo começou. Chega de acomodação espiritual. Por que eu tô travando uma batalha que nunca acaba? Você é templo e morada. O Espírito Santo não te visita, ele te habita. Quantas vezes a gente faz um monte de coisa para Deus, mas a gente não tá com Deus? MBA Conference 2026, onde tudo começou.
Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado com essa série de devocionais sobre a fé do Pardal, com essa de hoje, né, também. E a dica cabode de hoje, sábado, é a seguinte: pergunte a Deus em oração: Deus, há algum riacho seco ao qual eu estou apegado? Há alguma farinha que o Senhor me pede para semear? Se você achar resposta para isso, dê um passo, né? Passo concreto de generosidade. Escreva para nós contando a sua experiência. A viúva não saiu da escassez guardando, ela saiu da escassez quando ela semeou. Semeie a sua última farinha, quem sabe, confie na fonte, tenha um sábado abençoado. Amanhã nós temos cultos na Paz Church de Santarém, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Esteja conosco ou em um dos nossos núcleos, tá bom? Não se esqueça do nosso canal no YouTube e não esqueça de estar conosco pela TV Amazônia, canal 7.1, também no nosso canal do WhatsApp. Enfim, se quiser falar conosco, faça um contato conosco pelo nosso WhatsApp, nós vamos te atender. Para encerrar aqui, Cleia Sampaio, Deus abençoe você. Adésio Ferreira, Tânia Campos, minha cunhada, ela disse que a devocional foi uma resposta de Deus para aquele dia. Olha que coisa tremenda. Ailton e Fiamma Baeta, minha esposa, que tem sustentado a gente nisso daqui. Obrigado. Deus abençoe seu coração. Até segunda-feira. Obrigado, Léo. Obrigado, TV Amazônia. Obrigado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.